Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica, a escola bíblica da Nos Teus Braços. Hoje eu quero trazer o tema O Pecado, falar um pouquinho do que é pecado. A palavra do Senhor em 1 João, capítulo 3, versículos 4 e 8, diz o seguinte: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Mas quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém? Eu queria conversar com vocês sobre o pecado, porque é uma palavra que a gente usa muito nos nossos sermões e até está saindo um pouco de linha, porque as pessoas estão relativizando o pecado, né? E o que é relativizar o pecado? É dizer, não, mas isso não é pecado para você, para mim não é. Isso é ser relativo, né? Não é um tema absoluto na boca de muitas pessoas, né? Então, alguém comete relação sexual e diz que não é pecado. Antes do casamento, né? Não é pecado, para mim não é, eu acho que não é, e o outro eu acho que é. A Bíblia é muito enfática quanto a pecado, e a palavra, as derivações de pecado do Antigo Testamento, eles são bem claras, porque eles habitam em algumas esferas da nossa convivência na relação com os homens e na relação com Deus. Então a palavra pecado é uma palavra que afronta Deus, é uma palavra que não está diante de Deus. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio para destruir essas obras do diabo. E são muitas obras do diabo, mas existiu uma que foi a maior, que se chama o pecado. Aquele que entrou no homem por meio da desobediência de Adão e Eva. Esse pecado Deus desfez na cruz. Porque esse pecado trouxe a morte, a separação do homem para com Deus. Então, Jesus, que veio com o ministério de reconciliação, isto é, ele veio levar o homem a se aproximar de Deus novamente, reconciliar-se com Deus, ele destruiu o pecado com a sua vida e com o seu sangue. Então, o pecado, aquele pecado da desobediência, aquele é o pecado no singular, que é o pecado de toda a humanidade, aquele que você diz assim, ué, mas eu não fiz nada, quem fez foi Adão e eu é que pago o preço. É exatamente assim, Adão fez e esse pecado ele veio até Jesus. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a morte, por causa do pecado, porque o que passou para o homem por causa do pecado de Adão? Foi a consequência, foi a morte. Né? E entrou uma natureza pecaminosa. Então a depravação do homem por causa de Adão, ela é evidente. Entrou uma depravação, uma inclinação a pecados. Mas o pecado mesmo, aquele da desobediência que afastou o homem de Deus e trouxe a morte, ele foi destruído. Então o escritor diz assim, porque a morte reinou desde Adão até Moisés. Assim reinou a morte, como consequência do pecado. Por que Moisés? Porque Moisés trouxe a lei. E a lei dizia que se você praticasse a lei na sua essência, você estaria livre da morte. Mas a lei, o homem não conseguia cumprir a lei. Então veio Jesus. Até Jesus, ele travou, ele venceu a morte, porque cumpriu a lei. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, porque o fim da lei é Cristo. Não é que acabou, aboliu tudo, é porque quando veio Cristo, o cumprimento da lei foi realizado. Jesus cumpriu tudo. Ele cumpriu toda a lei e acabou com a morte. Então a morte foi vencida. E o escritor diz assim, ó morte, onde está, ó morte, os teus aguilhões? Porque Jesus ressuscitou. Jesus foi no campo da morte, venceu a morte e nos livrou da morte do pecado. E isso
Então hoje nós somos livres desse pecado. Nós não somos chamados para a morte, nós somos chamados para a vida. Porque o nosso Cristo, ele é o Senhor da vida. Ele que vivifica, ele dá vida. Então tudo em Cristo é vida. Né? A palavra é viva, o rio é vivo, a água é viva. Tudo é vivo porque ele está vivo. Então ele vivificou todas as coisas, inclusive nós. Nós nascemos para ele, para a vida. Não obstante, queridos, os pecados, no plural, são aqueles que carregam a iniquidade para dentro da humanidade. São as nossas escolhas. Esses são os pecados. Esses não foram vencidos, porque eles deverão ser vencidos por nós mesmos quando nós nos desviamos e nos afastamos dele. Ora, esse corpo carnal, ele é inclinado para cometer pecado. Todo humano, quando nasce, ele tem uma inclinação para o pecado. É isso que diz a palavra, é a luta da carne contra o espírito. Mas se você buscar Deus, se alimentar no espírito, você vence o pecado. Então o escritor, o João, o apóstolo, ele diz, olha, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é alguma coisa que tem que ser rasgado na raiz, né? Por isso que quando João Batista disse, o machado está posto à raiz das árvores, porque o Senhor vem para cortar tudo, para tirar pela raiz. Então todo pecado, ele deve ser pisado, arrancado, como se arranca uma raiz de uma árvore. E se você não faz por completo, a iniquidade permanece. A iniquidade é um caminho do pecado contumaz, aquele que você ou que a pessoa pratica sempre, nunca o deixa. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Alguém pode pecar, não é? Alguém pode pecar, mas ele se levanta, se lava e deixa. É assim o processo de restauração. É que mesmo que o homem tenha pecado, esse se levanta, se lava e não pratica mais. Mas outros que pratica, levanta, se limpa, cai de novo, volta a fazer, volta a fazer, volta a fazer, chora, volta. Isso é um pecado contumaz. E aí dentro se transforma em uma iniquidade. Alguma coisa que tem que ser arrancada, limpada como uma raiz. É limpada quando você arranca uma erva, uma árvore daninha, alguma coisa desse tipo. Então para isso Jesus se manifestou. Primeiro ele nos aproximou de Deus, para que em Deus nós tivéssemos força no Espírito para nos livrar do pecado. Então eu queria falar desses pecados hoje, dos nossos, não do pecado que foi vencido na cruz, o pecado da desobediência, né? E Cristo foi o mais humilde e fez a vontade de Deus e venceu o pecado. Agora nós, conquanto nesta carne, neste corpo mortal, devemos vencer os pecados. E eu queria mostrar um pouquinho para você as diferenças da palavra pecado no Antigo Testamento. Porque a gente vai ver o que é pecado em algumas esferas, como por exemplo, na esfera moral. Como que a Bíblia, no Antigo Testamento, ela traduzia a palavra pecado. A palavra pecado para a esfera moral é errar o alvo ou desviar-se do caminho. Então todas as vezes que alguém queria falar na palavra pecado na esfera moral você errou o alvo, você se desviou do caminho. E nós trouxemos isso para nós. Então a gente fala, quando alguém peca, ele fala assim, está desviado, né? Desviou-se do caminho, né? Aí você fala assim, olha o desviado, né? Pessoa caída, que pecou, e às vezes a gente nem aceita o retorno dessas pessoas, trata essas pessoas como verdadeiros desviados. A palavra na esfera moral é errar o alvo. A pessoa lançou o dardo, errou, mas ela tem outras possibilidades de lançá-lo novamente, e ela tem outras possibilidades de acertar o caminho. Então todo desviado é aquele que está em pecado, não é? Ele tem uma chance tremenda de voltar para o caminho. E eu diria a você, pecou, se levante, se lave, deixe o pecado e volte para o caminho, volte a acertar o alvo. E qual é o alvo? É olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele é o nosso alvo. O caminho é Ele, porque Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quando você está em Jesus, você está no caminho, você está acertando o alvo.
Então o pecado moral, ele deve sair da tua mente, da tua razão. É essa a esfera moral. Então na esfera moral, lembre-se, errou o alvo, ou desviou-se do caminho. Mas todos esses podem e devem voltar rapidamente ao alvo e ao caminho. A segunda esfera do pecado, nessas diferenças no Antigo Testamento, é a esfera da conduta fraternal, né? O relacionamento das pessoas, né? Então, queridos, na esfera da conduta fraternal, a palavra mais comumente usada no Antigo Testamento era conduta injuriosa. Isso está em Ezequiel capítulo 7, versículo 23, depois você leia. O homem maltrata e oprime os seus semelhantes. Isso é pecado na esfera fraternal. Então, quando a gente fala, é uma conduta injuriosa, né? Você está dizendo, ele se comporta de uma maneira injuriosa com o seu próximo. A conduta dele oprime o semelhante. Então, o opressor, ele é um pecador na esfera fraternal. Então, queridos, as nossas relações devem ser relações na luz. Quando você maltrata, quando você oprime o seu semelhante, o seu próximo, aquele que está do seu lado, você tem uma conduta injuriosa, isso é pecado. Sabe o que é oprimir? Não é defraudar, diminuir, depreciar, acusar, tantas outros pensamentos de conduta injuriosa. Está sempre atacando, está sempre acusando, está sempre oprimindo o menor ou aquele com quem você tem relação. Pais oprimem filhos, filhos oprimem irmãos, e assim nós vamos caminhando. É pecado, querido. Cuidado com a conduta fraternal que você tem. A relação fraternal, ela também pode levar à queda. E muitas vezes você enxerga o pecado moral, mas não enxerga o pecado fraternal. As nossas igrejas serão julgadas, nós seremos julgados pelo Senhor. E nós vamos ver, vamos ficar espantados com o que o Senhor vai revelar de nós. Ele pode dizer, você não pecou moralmente, mas você pecou fraternalmente. Você teve conduta injuriosa, e isso é pecado diante de Deus. Agora, na esfera da santidade, a palavra mais usada implica em o ofensor pecar e usufruir relações com Deus, né? É como assim, eu erro, eu me desvio do caminho, eu estou pecando, eu sou um pecador quanto mais, mas eu continuo me relacionando com Deus como se nada tivesse acontecido. Aí, a palavra usada é chamada de profano. Já viu o que é o profano? É o cara que está pecando, e está ali indo ao altar, está levantando as mãos, está fazendo os seus clamores, as suas orações, como se Deus tivesse a obrigação de atender a esse pecador. Uma coisa é você pecar e ir à igreja e levantar as mãos e dizer, Senhor, tende misericórdia da minha vida, perdoe a multidão dos meus pecados, perdoe esse pecado, aquele pecado e me livre do mal. Nesse momento, Deus age a teu favor. O problema é quando você está achando que está na comunhão com Deus e vivendo uma vida pecaminosa e achando que está tudo certo. Um dia nós vamos encontrar com Deus. E aí a rasteira vai ser grande. O cinto vai ser no lombo. Por quê? Porque essa esfera de santidade é uma das mais importantes no relacionamento homem com Deus. E quando você peca e se torna um profano e não muda de vida, é assim nas relações, seja ela marido e mulher, seja ela pais e filhos, seja ela ovelha, pastor, seja ela igreja e Cristo. A nossa vida deve ser sim, não, é andar na santidade. Então, se porventura você está na relação com Deus, mas vivendo em pecado, corra, meu irmão. Corra, minha irmã, para o altar para pedir perdão, misericórdia a Deus. Senão, você se torna um profano quanto mais. Não muda. E está achando que está tudo certo.
Por quê? Porque você continua recebendo seu dinheiro, as coisas estão certas, está com saúde e está achando que Deus está aprovando tudo isso. Cuidado, querido. O juízo de Deus começa pela igreja, por causa dessa santidade que Ele requer de nós. Começa pela igreja. Então, nesse momento, o Senhor é que diz assim, olha, menor juízo virá para Sodoma e Gomorra do que para minha casa. Por quê? Porque a casa do Senhor é uma casa que deve andar em santidade. E se não está em santidade, somos profanos. Somos profanos. Uma coisa é cometer erro, outra coisa é achar que se não mudar de vida, não deixar o pecado, você está tendo uma relação muito próspera com Deus. Não. Em hipótese nenhuma. Por isso, queridos, na nossa geração, o Senhor nos chamou para sermos transformados. O Evangelho transforma. Então, se você pecava, você deixa o pecado. Não relativize. Agora, homem com homem, mulher com mulher, está tudo certo e Deus está aprovando tudo isso. As igrejas inclusivas, desculpem, né? Que a pessoa está de coração lá, mas ela só quer continuar na imoralidade sexual com aquela pessoa que ela ama, né? Tudo bem. Não tudo bem. Nunca tudo bem. Não relativize o pecado. Venha para Deus. A santidade tem um preço. Não é fácil, queridos, a santidade. E não é fácil retornar à santidade. Das pessoas que caíram e se levantaram. Não é fácil. Não é fácil. Mas é o caminho mais correto. Então, na esfera da santidade, o pecado está dentro. Está na mente, no coração. Está dentro. Então, veja como está a sua mente e a renove pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a transformação ela vem pela renovação e pela palavra. Transformai-vos pela renovação da sua mente, né? Que o que renova a mente é a vida com Deus, a palavra do Senhor. Então fuja desse pecado. Esse ninguém vê, só Deus. As igrejas estão lotadas, cheias de gente, pessoas que choram, que levantam a mão. Mas só Deus sabe o que está no coração de cada um. E eu espero que você seja limpo diante de Deus. Assim como eu busco também ser limpo diante de Deus. É a nossa tarefa. É nos lavar, nos limpar diante de Deus, para que na esfera da santidade eu obtenha o melhor e mais proveitoso relacionamento com o céu. E o último desses aspectos do Antigo Testamento é na esfera da verdade. A palavra usada é inútil, ou falso, ou aquele que dá falso testemunho. Isso era muito comum no Antigo Testamento. É aquele que deu falso testemunho, é o mentiroso, aquele que esconde a transgressão e continua numa vida mentirosa. Na esfera da verdade, o seu testemunho falso de si mesmo ou de outros, você não é verdadeiro, você é uma farsa, né? Já pensou nisso? Você vai para a igreja, a gente fala de conduta e de repente você olha para o céu e diz assim, eu sou uma farsa, porque não estou andando na verdade. Por isso que as igrejas, elas quando têm uma santidade, elas andam na verdade, elas veem o poder de Deus. E isso começa de nós, porque ninguém enxerga isso. Um mentiroso um dia vai ser revelado. Aquele profano talvez não. Porque a mentira ela corre, uma hora a verdade vem. Porque Jesus é a verdade. Talvez o profano viva a vida inteira e ninguém saiba nada dele. Mas o mentiroso, ele traz mentiras sobre si e sobre o próximo, e sobre a igreja, e sobre coisas. Sabe? O mentiroso é o próprio Satanás. Por isso que a palavra diz que quem comete pecado é filho dele, que é mentiroso. Então as mentiras, elas trazem fofocas terríveis, contendas terríveis na igreja. O seu parecer injurioso, o seu parecer profano. A gente precisa mudar, sabe? O primeiro mentiroso foi Satanás, está lá em João, capítulo 8, 44. O pecado começou com uma mentira, está lá em Gênesis, capítulo 3. E todo pecado contém um elemento de engano, um elemento enganoso, um elemento mentiroso. Leia Hebreus, capítulo 3, versículo 13.
Queridos, é assim. Nós precisamos mudar a nossa conduta. Por quê? Porque Deus vai punir o caráter impuro do homem. Deus vai punir o mau caráter. Vai vir um tempo de grande julgamento. Vai vir um tempo onde o Senhor vai confrontar essas pessoas. Mas que tempo é esse que Jesus nunca chega? O dia dele virá como ladrão, dia e noite. E o Senhor fala, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, é o que basta. É viver a vida do Espírito. Guardado, protegido e orientado pelo Espírito de Deus. Isso nos importa. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 9. Diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Essas pessoas que dizem isso, ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, a terra, e que foi tirada da água, e do meio da água nós subsistimos, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis essas coisas. Pense assim, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então esse é um texto longo, ele vai até o versículo 14, falando sobre o caráter do impuro. Pessoas que largam a fé achando que a palavra não se cumpre, as coisas não vão acontecer, que Jesus não vai voltar, essa coisa de Jesus vai voltar, ela é retrógrada, ela é passada, é pensamento conservador, inútil. Então, quando as pessoas acham que nada, que o juízo não vem, que a palavra não é eficaz, que a vida com Deus, ela é cada um por si, essa pessoa, ela começa a crescer com um caráter impuro. Então, alguns aspectos acontecem na vida do pecador ou de quem tem caráter impuro. O primeiro deles é que anda segundo as suas paixões, como está escrito no texto. Andam segundo as suas paixões. Só se Jesus não vai voltar, se essa coisa aí é uma falácia, é uma mentira, então dá licença, eu vou viver desenfreadamente, segundo a minha paixão, segundo a minha vontade, segundo o que eu quero. É isso que está vivendo o mundo hoje. Não só a nossa juventude, os homens estão vivendo como querem. São individuais, estão vivendo isolados na terra, afastados de Deus novamente, segundo a sua paixão. Então tem gente que se apaixona por pessoas do mesmo sexo, por bichos, se apaixonam por dinheiro, por carros, por livros, sei lá, se apaixonam por um monte de coisa. Esquecem de Deus e vivem as suas paixões. O segundo ponto é que andam pecando, pois acham que ainda há tempo para ser perdoado. Esse é outro caráter do impuro. Não, eu peco hoje porque Jesus não vai voltar amanhã mesmo, amanhã eu me limpo. Não é? E eu já trouxe uma palavra aqui uns dias atrás, dizendo que hoje é o tempo. Para com esse negócio de viver pecando, achando que amanhã vai dar tempo de você se limpar, meu filho. O que tem que se limpar é hoje. Por quê? Porque amanhã pertence a Deus, amanhã você não sabe se você está vivo, amanhã você não sabe se Jesus voltou, se Jesus já está aqui nesse mundo. Então é hoje o tempo. Não vive pecando como se desse tempo. Nós não somos donos do tempo. Muda de vida hoje. A outra coisa é que vivem sem santidade no seu proceder. Nós não julgamos os outros, mas a santidade atrai Deus, meu filho. A santidade atrai justiça. A santidade traz vida interior. Todas as vezes que você está assim,
estou cansado, não estou com vontade de ir à igreja, não estou com vontade disso, não estou, sabe, não quero ler a Bíblia, não estou com vontade. Você está sem santidade no seu proceder. Pensa nisso. Se você está com vontade de abandonar a igreja, de deixar de ler a Bíblia, de deixar de ter comunhão, se você tem isso, é porque você não está em santidade. E nem querendo santidade. Você já está um graveto, um pau seco há muito tempo. Vida sem santidade atrai pecado. Está na hora de você colocar louvores na sua casa, troca as novelas, as séries, coloca louvor, né? Está na hora de se ler mais Bíblia. Está na hora de se viver mais intensamente a comunhão, a koinonia com os irmãos, com Deus. Está na hora de investir no lugar onde você recebe a palavra, os seus esforços na igreja. Muda. Se você está cansado aí dizendo assim, estou querendo desistir, está na hora de se levantar, é porque o pecado jaz à sua porta. Se não entrou, está batendo. É tão certo como 2 e 2 são 4, e não 5. Você está no pecado ou à beira dele. Então você pode ser essa pessoa de caráter impuro. A outra característica das pessoas que vivem em pecado é que se esquece que um dia com o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O que se esquece é que o relógio de Deus é diferente do relógio da terra. O relógio de Deus chama-se Kairos. Ele é sobrenatural, ele é rápido. E o nosso relógio é Cronos. É 1 hora. São os minutos que a gente conta, os segundos, a hora, o dia, a manhã, a noite, as semanas, os meses. É assim que nós contamos. Mas para Deus não. Para Deus, um dia dele é 1000 nosso. É 1000 anos nosso. É numa velocidade. Isso quer dizer que as coisas podem se cumprir. Se você fala assim, Jesus vai voltar daqui a 1 segundo. 1 segundo para Deus, eu não sei quantos anos são. Eu não sei. Mas se o tempo dele já tiver chegado e ele romper esse universo diante dos nossos olhos hoje, o que nós vamos fazer? Vamos achar que há tempo? Não, queridos. O tempo de Deus é um, o nosso é outro. Então vamos aprender a contar os nossos dias, contar o nosso tempo. E eu digo isso sempre, olha o que está acontecendo no mundo. Aprenda a contar os seus dias vendo os sinais. O que está acontecendo no nosso Brasil, essa polarização, o que está acontecendo no mundo, as guerras, as fomes, o que está acontecendo nessa convulsão mundial. Não fique alheio a essas coisas. Busque a Deus, entenda os céus, procure olhar para Ele. Amém? E o último, esquece que Jesus vai voltar, né? Que Jesus vai voltar. Tem gente que nem crê nisso. Jesus vai voltar, querido. Jesus vai voltar. Então, quem não se alegra com a vinda dele, quem não se alegra com a vinda do Senhor, também tem um caráter impuro. Porque a nossa vida com Jesus é querer estar junto dele. Nós somos chamados de a noiva. Nós somos a noiva. Jesus é o noivo. Então, qual é o desejo da noiva? Casar, encontrar com seu noivo, viver com ele sempre. É esperar que ele está vindo para buscar ela. E a gente fica ansioso, desejoso. O ansioso no sentido de desejo, de satisfação pela vinda. E tem gente que nem fala na vinda do Senhor, acha que está tudo aqui, depois vai desenrolar tudo. Enfim, eu não sei, é tanta confusão. Eu creio que Jesus está voltando e que ele vai pisar nessa terra novamente, que a nova Jerusalém vai descer sobre o Monte das Oliveiras, lá em Israel, ali mesmo, onde eu já fui várias vezes e voltarei sempre que possível. Lá, a nova Jerusalém fica ali, sob o Monte das Oliveiras. E Jesus vai julgar este mundo que estará sob o ataque de Satanás na grande tribulação. Mas é outro assunto. E eu finalizo dizendo o seguinte: o que devemos fazer para fugir do pecado? O que devemos fazer para continuar esperando Deus? No versículo 14 desse mesmo texto que nós lemos lá em cima, em 1 João capítulo 3, o versículo 14 diz assim: por isso, amados, aguardando estas coisas, que são essas coisas, a vinda do Senhor,
procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. É isso que nós devemos fazer agora. É deixar o pecado, deixar a mácula. Quando você deixa o pecado, a mácula, a mancha, você se chama imaculado. A gente acha que os imaculados foram só aqueles santos que passaram, são os imaculados agora, ou que não estão mais nessa terra. Não, a sua igreja deve ser imaculada, sem mancha, sem marca, sem toque, sem pecado. É isso. Quando Deus voltar, ele precisa achar você imaculado, em santidade. Ele deve achar você irrepreensível. O que é uma pessoa que é irrepreensível? Aquela pessoa que você não precisa repreender. Ela não comete o erro. É uma pessoa madura. Já viu criança? Criança você precisa repreender toda hora, porque é imatura. O bebezinho vai andando com a mão na tomada, pode tomar um choque, você diz assim, aí não. Então ela olha, dá aquela olhadinha, você vira para lá, ela vai de novo, você... Aí não, você tem que estar repreendendo. E tem pais até que dizem, deixa ela tomar um choque, que quando ela tomar um choque, ela vai saber que aí não. O irrepreensível é aquele que você não precisa mais dizer, ô querido, não peca não. Porque pecar é pecado. Toda hora, os nossos discursos no altar, falar assim, olha, não tenha relação sexual antes do casamento, olha meu filho, isso não pode, ó, cuidado aí, pode maconha, pode não sei o quê, pode isso, pode aquilo. As pessoas estão esperando aval para viver libertinamente, enquanto a palavra do Senhor, ela repreende, para que você seja irrepreensível. Vem perguntar, pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? E se eu fizer isso? A gente tem que estar repreendendo. Não, 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 não. Mas você tem que crescer. Você tem que saber, não vou fazer. É pecado, querido. Mas eu não relativizo o pecado. Tudo que me afasta da presença de Deus é pecado. Para de relativizar, amadurece. Não é não. Quando o Senhor voltar, Ele vai buscar os irrepreensíveis. Aquele que vai perguntar, eu não sabia. Você não pode errar por não saber. Porque a palavra do Senhor está aí para você. Tantas palavras, tantas pessoas falando a mesma coisa contra o pecado, contra a vida profana, repreendendo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Você deve ser achado irrepreensível. E por último, em paz. Esse é o que todo mundo quer. Paz. Então uns ficam ricos com muito dinheiro porque andavam devendo muito, agora tem muito dinheiro, estão em paz. Outros estão com saúde, estão em paz. Outros estão milionários, estão em paz. Outros... Não, a paz do Senhor excede todo o nosso entendimento. Porque a paz do Senhor não está nesse plano. A paz do Senhor não está diretamente ligada à sua saúde, aos seus bens, a essas alegrias, à vida do dia a dia, né? Essa vida fugaz que nós temos. Não, a paz do Senhor, ela é um árbitro, ela está dentro, ela é a vida do próprio Espírito. Nós temos paz não porque tudo vai bem, nós temos paz porque Ele está em nós e Ele declara essa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não nivele a minha paz com a paz do mundo, com as circunstâncias do mundo. A minha sim está e fica. É aquelas pessoas que têm paz, estão aguardando, esperando do Senhor, esperando a vida dEle. Mesmo que tudo não esteja tão encaixado como você queira, nós precisamos estar em paz. Por isso, a palavra do Senhor diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante do Senhor, através das súplicas, através das intercessões, aquilo que você deseja e quer. Não anda ansioso. Nós não acrescentamos um côvado ao curso da nossa vida. O Senhor, Ele veste uma planta, dá comida aos pássaros. É isso que diz a palavra. Eles não precisam nem trabalhar, eles têm. Eles se vestem bem, aquelas flores, o lírio. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como. Então eu encerro hoje. Pecado? Largue ele ontem, ou já. E viva de modo que você seja achado imaculado,
irrepreensível e em paz. Que a vida de Deus entre na sua casa, na sua história, no seu proceder, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, querido, rica e abundantemente.